Abram suas Bíblias comigo. No livro de Apocalipse, capítulo 11. No livro de Apocalipse, capítulo 11. É capítulo todo, eu vou ler. Apocalipse, capítulo 11. A partir do verso 1, eu vou fazer a leitura. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. 6. Estes homens têm o poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Irá vencê-los e matá-los, e os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois estes dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma voz dos céus que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém. Glória a Deus, amém. A gente acabou de ler Apocalipse capítulo 11. Amém. Nós estamos chegando exatamente à metade de 22 capítulos do livro de Apocalipse. A gente está dando uma pincelada, sim, uma pincelada breve sobre o livro de Apocalipse. Amém? Boa noite a todos. Saudações com a graça e a paz do Senhor. Já cumprimentou o seu irmão do lado? Boa noite, Jesus te ama. E grandes coisas acontecerão na sua vida a partir de hoje. Amém? Glória a Deus, amém. Como toda quarta, se possível toda quarta, nós estamos compartilhando o livro de Apocalipse em ordem, e a gente está vendo o capítulo 11 agora. Capítulo 11
ele faz uma pausa para falar sobre duas testemunhas e fala sobre a sétima trombeta. A gente viu antes as trombetas. As trombetas, como a gente sempre falou, ela acontece durante a grande tribulação. Mas vamos deixar um pouco a trombeta de lado. Vamos ver quem são essas duas testemunhas que aparecem aqui no capítulo 11. Essas duas testemunhas são duas pessoas que Deus vai colocar especialmente para agir durante todo esse período de grande tribulação. Desses 3 anos e meio de grande tribulação, são duas testemunhas que vão atuar aqui na terra. Quem essas duas testemunhas? Não sei, a Bíblia não fala. Inclusive, teve uma vez que eu fui numa igreja, a pessoa olhou para mim, na hora que ele olhou para mim e falou: você é uma das testemunhas do Apocalipse. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Tem cada maluco em cada lugar, você vê? Tem cada doido. Pode ser? Poderia ser, mas eu já repreendi. Claro, se for de Deus, eis-me aqui. Mas ainda bem, graças a Deus, isso aconteceu há mais de 10 anos e ainda não houve confirmação. Eu falei: se vem de ti, confirma, Senhor, eis-me aqui. Senão está repreendido em nome de Jesus. Amém? E nunca mais confirmou. Amém, glória a Deus. Inclusive, irmãos, se tem alguma revelação, alguma profecia que foi lançada na sua vida, mesmo que seja boa ou ruim, você fala assim: Senhor, se isso vem de ti, confirma para mim. Me confirma. Se isso não vem de ti, eu rejeito e cancelo em nome de Jesus. Para mim aconteceu várias vezes também. Porque como eu viajei muito fazendo missões, tem cada igreja que às vezes eu entrava e algum irmão se levantava e falava: Deus manda te dizer, sabe? Você sabe o que é isso, né? Tem muita gente que faz isso. E toda vez eu falava: se vem de ti, eu recebo. Senão está repreendido em nome de Jesus. Porque parece que tem gente que gosta de profetizar. Mas se vem de Deus, sim, é sempre bem-vindo. Mas, durante esses anos todos, de tantos lugares que a gente foi fazer missão, centenas de igrejas que eu tive o privilégio de pregar nas igrejas, visitar centenas de cidades no Brasil e fora do Brasil, eu já vi de tudo. Tem gente que o que der na cabeça já vai lançando pela boca. Como eu dei vários testemunhos aqui também, como eu sou oriental, olha para a minha cara, né? Eu sou oriental, né? Aí outro dia, eu fui numa igreja, o sujeito falou: você vai para o Japão pregar a palavra de Deus. Eu falei: mas eu não sou japonês, né? Aí o irmão falou: sim, mas Deus mostrou você pregando no Japão. O que eu fiz? Já dei esse testemunho, né? Senhor, se vem de ti, eu recebo, se não, já rejeito. Mas aí, dependendo do conteúdo, você já pode repreender ou não. Quando o sujeito falou: você vai pregar no Japão, eu entendi duas coisas. Primeiro, é no Japão. Isso está na Bíblia? Não. Indiretamente sim, né? Indiretamente, ide por todos, pregar o evangelho a toda. Então faz parte também. Mas aqui na Bíblia não está escrito Japão. Então se é Japão, se é Coreia, se é África, se é França, não sei. Agora, você vai pregar a palavra de Deus lá. Ide pregar o evangelho é do Senhor? Então é do Senhor. Como é que eu orei? Senhor, eis-me aqui para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus eu vou, onde o Senhor mandar eu vou. Agora, se é Japão ou não, me confirma. Aí mais ou menos uma semana depois, eu estava em Brasília. Lá em Brasília encontrei pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu fui orar no monte lá em Brasília. E lá no monte uma pessoa olha para mim e fala: você vai pregar no Japão. Opa, é. Aí mais uma vez: se vem de ti, me confirma, Senhor. Aí eu voltei para São Paulo, um mês depois, uma pessoa fala assim: você vai pregar no Japão. Deus está mandando você para o Japão. Já é a terceira vez, amém? Então está mais do que confirmado. 3 pessoas diferentes, em tempos diferentes, falando a mesma coisa. Então vem de Deus, não é isso? Aí eu mudei de oração: Senhor, eis-me aqui, eu vou para o Japão.
mas não vou fazer as malas não, eu não conheço ninguém. Como é que eu vou para lá? Aí depois de 2 meses, acabei conhecendo uma pessoa que veio do Japão, que estava desenganado pelo médico e morava ali em frente ao Parque Trianon, na Paulista. Essa pessoa conhecia uma pessoa lá de Los Angeles, que era um amigo em comum, que me deu o meu número de telefone, mandou ligar para mim, para orar por ele, e a pessoa foi curada. E essa pessoa voltou para o Japão para trabalhar, e 2 meses depois, ele falou, eu dei o testemunho sobre a minha vida, que Deus me curou. E tem 3 igrejas aqui querendo convidar você para vir pregar aqui no Japão. Glória a Deus, se confirmou, não é isso? Mas esse processo todo demorou quanto tempo? Mais de 6 meses. Deus prepara você, não é? De repente Deus manda te dizer, você vai ter que ir para a África, faz as malas agora, tem que ser hoje. Isso não vem de Deus, tá? Deus nunca pressiona você. Você tem que decidir até essa semana. Sai fora, cai fora que é fria. Amém? Deus prepara você. Outro dia, não sei se foi Deus, eu fui numa igreja, um sujeito falou, se você vai pregar na China, de novo, mas eu não sou chinês, eu sou coreano. Eu sou coreano, ninguém é perfeito, né? Eu sou coreano. Daí eu fiz a mesma oração. Senhor, se vem de ti, eis-me aqui. Se não vem de ti, está repreendido em nome de Jesus. Mas sabe o que eu fiz? Olha, eu não recomendo muitas vezes que faça o que eu fiz. Mas dependendo, quando você tem uma certa intimidade com Deus, se você conversa bastante com Deus, você pode até tentar. Sabe o que eu tentei? Eu não tenho nada contra a China, nada contra os chineses. Eu já fui para vários lugares, todos os continentes eu fui, vários países para pregar. Mas eu não queria ir para a China. Naquela ocasião não. Hoje, se Deus mandar, eu iria assim. Mas naquela ocasião eu não queria. Aí quando me veio essa profecia, eu falei, Senhor, eu não queria ir para a China. Me manda para outro lugar. Se isso vem de ti, o Senhor pode me mandar para outro lugar. Eu vou para qualquer lugar, até para a África, se o Senhor quiser, eu vou. Mas eu não queria ir para a China, pode ser? Pode orar assim? Eu não sei, eu orei. Aí nunca mais confirmou a China. Só que no ano seguinte, eu fui para a África. Porque eu falei, Senhor, pode ser até a África, mas eu não quero ir para a China. No ano seguinte eu estava na África, pregando a palavra de Deus. Pode fazer, sei lá, para mim funcionou. Mas é sempre bom dizer, eis-me aqui. Como eu falei, então, quando vem profecia, pede confirmação. Claro, nesse caso, a gente tem que falar direitinho. Não é falar, Senhor, lá eu não vou não. Não, não é assim. Eu falei, se o Senhor mandar, eu vou. Só que se puder, manda outro nesse lugar e me manda para outro lugar, né? Por isso que eu falei, pode ser até a África. Aí Deus fala, você quer ir para a África? Então vai para a África. Acabei indo para a África. E um lugar que eu, particularmente, nada contra eles também, que eu não queria ir, é o México. Hoje, o país mais violento do mundo é México. Aí Deus falou, você vai para o México. Eis-me aqui. Aí veio, confirmou, fui para o México, né? Aí depois eu falei, Senhor, mas eu queria fazer missão nos Estados Unidos também, né? Fazer as compras nos Estados Unidos. Aí Deus me mandou para lá também. Está vendo? A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. E a profecia, quando é lançada, ou você recebe, se é de Deus, se não é de Deus, já rejeita e cancela em nome de Jesus. Mas sempre peça confirmação. Confirmação. Quando aquele sujeito me disse que eu era uma das testemunhas, já repreendi porque eu vi que não era de Deus, mas por outro lado eu orei, Senhor, se vem de ti, eu recebo e me confirma. Senão está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando vem profecia na sua vida, mesmo que seja boa, ótima, alguém chega e fala assim, Deus me mostra
que você vai ficar milionário ano que vem, porque tem um parente distante que você não sabe, ele morreu e deixou herança para você. Aí você fala o quê? Você fala amém, glória a Deus, e dá um pulo de 3 metros, não é isso? Mas você já rejeitou isso também? Não. Mesmo assim, se isso não vem de ti, Senhor, eu rejeito e cancelo em nome de Jesus. Mesmo que seja muito dinheiro, se não vem de Deus, sai fora. Nós temos que fazer isso. Mesmo que seja coisa ruim, não muito boa, se é de Deus, eis-me aqui, Senhor. Nós temos que fazer sempre a vontade de Deus. Mas eu estou me desviando muito daqui, não vou desviar mais. As 2 testemunhas são 2 pessoas que Deus convocou para fazer a obra de Deus durante esse tempo. Quanto que tempo? Durante 42 meses aqui. Aqui fala 1.260 dias, dá um pouco menos de 3 anos e meio, né? Então, durante esse período, então, quando começar essa grande tribulação, depois do primeiro arrebatamento, antes de acontecer o segundo arrebatamento, nesse período vai ter 2 testemunhas, 2 pessoas atuando aqui na terra. Como é que eles vão atuar? Primeiro, vamos ler de novo, verso 1 em diante. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e disseram: vai e meça ao templo de Deus e o altar, conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. Sim. Esse versículo 1, versículo 2, Deus está mostrando para ele, deu uma vara de medir, mandou medir o templo. Isso, na realidade, para hoje, nós, na prática, não sei como é que a gente vai aplicar isso. Deus está mandando medir as coisas que aconteceu lá, as pessoas que entraram na cidade santa, no Santo dos Santos. E aqui está fazendo uma alusão, na realidade, está fazendo uma comparação com o tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo do Antigo Testamento tinha pátio externo, que era para todos, e tinha o Santo dos Santos, o lugar santo para os sacerdotes e o povo de Israel, né? Então, da mesma forma, ele está falando aqui. Mas aqui, hoje, nós não estamos no tempo da igreja de tendas, o tabernáculo do Antigo Testamento. Mas ele fala como se fosse o tabernáculo do Antigo Testamento. Na realidade, a mensagem espiritual, o que é? Aqui existem adoradores, aqueles santos dos santos, aqueles que se preparam como noiva de Jesus. Isso a gente vai entender melhor no capítulo 14. A gente vai voltar a falar sobre as noivas de Jesus que estão prontos para cantar uma canção nova. São aquele grupo seleto, na realidade. Já vou adiantar, são 144 mil que fala no capítulo 14. No capítulo 14 fala sobre 144 mil, as primícias do Senhor, que vão cantar uma canção nova ao Senhor. Mas muita gente, interpretando de forma errada, principalmente a Testemunha de Jeová, que já é uma seita. Testemunha de Jeová é heresia, não tem salvação, tá? Mas eles usam a Bíblia, interpretam da maneira que eles querem. A Testemunha de Jeová fala que somente 144 mil serão salvos. Não, não é nada disso. Se for assim, só no Brasil tem 100 vezes mais do que isso, né? Não é isso. 144 mil são pessoas que vão ser apresentadas como primícias, que vão cantar uma canção nova. Isso quer dizer o quê? O reino de Deus, mais uma vez, existe o primeiro céu, que é o paraíso, existe o segundo céu, que é fora da cidade santa, existe o terceiro céu, que é dentro da cidade santa, é Nova Jerusalém. Isso a gente vai ver depois, lá no capítulo 21, capítulo 22, a gente vai ver mais sobre isso. Mas dentro da cidade santa, lá no céu, que somente aqueles que lavam as vestes de noiva conseguem entrar. Depois eu vou falar mais sobre as vestes. Inclusive, irmãos, esse ano de 2021, muita gente, concentrem-se para lavar as vestes. Tem gente que já está aqui há meses, está mais de 1 ano, 2 anos, e está com veste suja ainda, tem que lavar. Vestes é obediência, é perdão, é cuidar do caráter, é obediência à palavra de Deus. Isso a gente vai falar mais sobre isso depois, no capítulo 21 e 22.
Cidade Santa somente entra aquele que tem vestes lavadas, brilhando, brilhando. Infelizmente, muita gente não está brilhando ainda, está sujando toda hora, né? Está sujando toda hora. Então, chega uma hora que a gente começa a lavar a veste, chega uma hora que ele começa a brilhar. É quando você entra na Cidade Santa. É isso que a palavra de Deus fala. Depois a gente vai ver no capítulo 22 sobre isso. Então, lá dentro da Cidade Santa, tem 12 nações ali. 12 grandes nações que a Bíblia fala. Mas isso aí são divididos em várias cidades ali dentro da Cidade Santa. E lá também é dividido em, assim, de forma geral, em 3 camadas, 3 etapas lá dentro da Cidade Santa. E dentro da Cidade Santa, na primeira etapa, que é um pouco mais longe do trono de autoridade, tem mais ou menos 4 nações, 4 cidades muito grandes de várias dimensões. Na segunda etapa tem outra cidade com edifícios, casas, tudo isso com ruas de ouro, tudo isso acontece, são dimensões diferentes. E lá na última etapa, perto do trono de autoridade, existem nações e cidades, mas existe um salão bem grande, perto do trono de autoridade, onde essas 144 mil têm direito de entrar. É um grupo muito seleto do Senhor. São 144 mil contando desde o Adão até o dia de hoje. Mais de 6.000 anos. E aqueles que realmente são contados como as primícias, a nata dos filhos de Deus, que obedeceram os mandamentos, que têm os galardões para governar cidades, entram na Cidade Santa, que é um salão muito grande, onde vai ter a festa das noivas de Jesus, representando todas as noivas que são as igrejas do Senhor. Só 144 mil pode entrar lá. Esse é o número exato que Deus colocou. Então, no mundo espiritual é considerado como o povo de Israel. Nós somos povo de Israel hoje, né? E aqui fala, os gentios ficaram fora. Gentios, na realidade, é um nome que se usa para os não-judeus na Bíblia. Ou seja, aquele que não tem intimidade com o Senhor, aquele que não é o povo de Deus é gentil. Usava-se para isso. E aqui está falando, aquele que sobe para o céu e não tem o privilégio de entrar no Santo dos Santos ali, entre o reino de Deus, no terceiro céu, e ali também é um grupo muito seleto que entra na Cidade Santa, e também é um grupo seleto que entra onde vai ter uma festa, assim, cerimônia de casamento do Cordeiro. Não que Jesus vai casar com a gente, não. É encontro de noiva de Jesus com Jesus. Na realidade, todo mundo é noiva também. Mas entre noivas, existe um grupo seleto, que vai ter encontro com o Senhor, uma festa de casamento, uma festa dentro desse salão enorme que cabe 144 mil pessoas. E é ali que as pessoas entram. Amém? E ainda tem algumas vagas, dá para entrar lá ainda. Dá para entrar. Tem muitas vagas ainda. Então, ele estava mandando para medir isso aqui. Na realidade, essa medição aparece no capítulo 21. No capítulo 21 a gente vai ver qual o tamanho, tudo direitinho, aparece lá. Mas vamos ver hoje sobre as testemunhas. 3, verso 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas. São 2 pessoas, tá? E elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Amém. Amém. Dá um pouco menos de 3 anos e meio. Ou seja, durante esse período todo. Por que dá um pouco menos de 3 anos e meio? Porque no finalzinho a besta vai matar eles. Ele vai ressuscitar e vai subir ao céu. Mas durante esses 3 anos e meio, como eu falei várias vezes, durante essa grande tribulação, poder e autoridade vai ser dada a quem? Quem vai ter poder e autoridade aqui na terra durante a grande tribulação? Esse período de 42 meses, 3 anos e meio, quem vai ser autoridade aqui na terra? A besta ou o anticristo, não é isso? Então o que acontece? O Espírito Santo não vai estar aqui, ele vai subir.
E todos os anjos que estão aqui vão subir. Então, nesse período, os anjos estarão aqui? Não, né? O Espírito Santo estará aqui? Mas se você orar ao Senhor, o Espírito Santo vai te ouvir? Claro que vai ouvir. Só que hoje, quando a gente ora, Deus manda os anjos para nos ajudar. Só que nesse período, Deus vai poder mandar os anjos para te ajudar? Sim, você vai manter a fé, sim. Mas você convocar os anjos não vai vir, porque o poder e a autoridade será dada a eles. Por isso que é grande tribulação para os filhos de Deus. Amém? E ali, a salvação é na raça mesmo. Qual é a salvação nesse período? Não receba a marca da besta, nem na mão direita e nem na testa. E quem não tiver essa marca não poderá nem comprar nem vender. Por isso que é grande tribulação. Por isso que a palavra de Deus fala: se tiver que morrer a fio da espada, morrerá. Se tiver que ir para o cativeiro, irá para o cativeiro. Isso quer dizer que aqueles que não receberem a marca da besta aqui, muitos vão morrer no fio da espada. Então é melhor morrer no fio da espada do que perder a salvação, amém? Ou muitos irão para o cativeiro. Isso no capítulo 13 a gente vai ver. Muitos irão para o cativo. Então eles vão mandar para o cativeiro, sim. Muitos cristãos, filhos de Deus, irão para o cativeiro também. Ou seja, você não quer passar por isso, então se prepara e sobe logo no primeiro como noiva de Jesus, tá? Aí você vai se livrar de tudo isso. Só que nesse período todo, que o anticristo, o besta e o falso profeta vão dominar, na realidade, o que a gente falou? Aqui na terra a autoridade foi dada a eles, mas de forma geral, quem está na soberania desse tempo? Quem é o soberano nesse tempo todo? Quem tem poder e autoridade nesse tempo todo no geral? Quem é? É o nosso Senhor Jesus, amém? Que Deus vai permitir a eles que tenham autoridade aqui na terra, amém? Mas a soberania do Senhor. E Deus vai colocar duas testemunhas aqui. Duas pessoas que mesmo sem a presença dos anjos, o Espírito Santo aqui na terra, eles vão ter esse poder e autoridade para agir aqui na terra. Por quê? Porque as pessoas que ficarem aqui, mesmo orando, a oração não vai funcionar, mas é para Deus mostrar: olha, está vendo? Existe o meu representante, eu sou soberano aqui na terra, mesmo nessa tribulação que eu estou permitindo, quem está no controle sou eu. Deus está falando isso através das duas testemunhas. E essas duas testemunhas serão conhecidas para o mundo inteiro, porque Ele vai realizar muitos sinais e milagres e maravilhas também. Amém? E o anticristo, o besta, o falso profeta, o Satanás, não terá poder sobre a vida dele. O que eles vão fazer? A partir do 4. Eles profetizarão, né, durante 1260 dias, vestida de pano de saco. 4. Estas são 2 oliveiras e 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Amém. Amém. Eles são o quê? São 2 oliveiras e 2 candelabros. Isso aqui na realidade é uma parábola na realidade. 2 oliveiras significa o quê? Oliveira lembra o quê? Oliveira lembra o quê? É seu amigo Júnior de Oliveira? Não. Oliveira é que tem oliva, azeite de oliva, não é isso? É o azeite, é unção. São 2 pessoas que terão unção do Senhor aqui na terra. É a unção do Senhor, está falando aqui, né? É azeite de oliva, é unção. É derramado azeite de oliva para os reis, sacerdotes e profetas, é a unção. Está falando unção. Então serão 2 pessoas que terão a unção do Senhor aqui na terra. E 2 candelabros, lembra 2 candelabros? A gente viu isso no capítulo 1. Vamos ver rapidamente o que significa candelabro. Capítulo 1, verso 20. 1:20. No Apocalipse 1:20 fala: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O candelabro significa o quê? É a igreja do Senhor. O que significa a igreja do Senhor? É o corpo de Cristo, é o templo do Senhor, é a morada do Senhor, é onde Deus habita e através pelo qual
Deus manifesta a sua glória, não é isso? Então, candelabro é a igreja, é o corpo de Cristo. E eles representam a igreja do Senhor, mesmo que as igrejas sejam dominadas pelos inimigos. Essas duas pessoas vão agir através da unção que Deus deu a eles, e eles serão a igreja do Senhor. Isso quer dizer o quê? No livro de Mateus 16, Mateus 16, não é que a igreja para a gente se reunir e fazer o culto, não é nesse sentido. Verso 18, capítulo 16, verso 18. Vamos ler juntos? Mateus 16, verso 18, vamos ler juntos? E eu lhe digo que você é... Pode ler mais alto, gente. Vamos ler de novo? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Em outras palavras, eu edificarei a minha igreja aqui na terra, e a força das trevas não prevalecerão contra a igreja. Amém? Nós vivemos nesse mundo tenebroso, nesse inferno. Deus colocou sua igreja, e a força das trevas, força do inferno, não prevalecerá contra a igreja. Amém? Então as duas testemunhas estarão aqui no sentido de que o poder do Satanás não prevalecerá contra eles, e eles vão fazer a obra do Senhor para despertar as pessoas durante a grande tribulação, para saber que Deus está no controle, e mantém a fé para ter a salvação durante a grande tribulação. Amém? Amém? Estão entendendo isso, né? Então, voltando ao Apocalipse 11, estas são as duas, verso 4, tá? Essas são as duas oliveiras e dois candelabros, são a igreja do Senhor. A força das trevas não prevalecerão contra ele, porque o poder e a autoridade do Senhor estará neles. E eles vão fazer o quê? 5. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Ninguém vai conseguir mexer com eles, porque eles serão as pessoas que vão representar o reino de Deus para mostrar. Porque senão, eu imagino o seguinte: nossa, o Espírito Santo foi recolhido, os anjos não estão aqui, a gente ora, não acontece nada, e quem está mandando é a besta, o falso profeta. Então Deus perdeu essa batalha. Alguns poderiam pensar assim, mas é para mostrar que Deus está no controle. Claro, a praga das trombetas, das 7 taças, tudo isso Deus está no controle também. Mas terá duas pessoas, onde o diabo, o Satanás, o anticristo, a besta, não terá poder sobre eles. E durante 42 meses eles vão agir, despertando a alma, espírito, despertando as pessoas para não perder a salvação. Amém? E se alguém quiser causar-lhes dano, se alguém quiser atacar eles, ninguém vai conseguir atacar essas duas testemunhas. Eles serão irresistíveis aqui na terra. 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Amém. É como se fosse o próprio Jesus, é a figura de Jesus. O que eles falarem vai acontecer. Vai acontecer. E qual é a função dessas duas testemunhas? Eles estão aqui para quê? O que eles vão fazer? Durante 3 anos e meio, eles vão ficar fazendo o que aqui? Eles são profetas, eles profetizarão. Profetizar é anunciar a palavra do Senhor, porque o fim está próximo. Quer dizer, já está no fim já, né? E o julgamento do Senhor virá. Deus tem mandado os seus profetas durante esse tempo todo. Desde o início, desde o tempo de Adão, Deus tinha mandado profetas aqui na terra. Quem foi o primeiro profeta aqui na terra? Quem foi? Alguém sabe? Está valendo um açaí. Valendo um açaí. Quem foi o primeiro profeta na terra?
Quem foi o primeiro profeta na Bíblia? É difícil demais? Quem foi o primeiro profeta anunciado, profeta de Deus aqui na terra? Quem foi o primeiro? Hein? Enoque. Isso, ganhou um açaí. Pode comprar e tomar açaí, tá? Eu não falei que ia pagar? Tá valendo açaí. Brincadeira. Enoque foi o primeiro profeta. Desde aquele tempo, antes do anúncio do primeiro julgamento que veio através do dilúvio no tempo de Noé, o Enoque era o profeta. Inclusive foi um dos dois, Enoque e o Elias, que subiu sem passar pela morte, não é isso? E o Enoque profetizou durante 369 anos. Ele profetizou acerca do julgamento do Senhor. E como as pessoas não estavam ouvindo, ele deixou o filho, que é o Matusalém, que é contagem final, é contagem regressiva. E no dia que Matusalém morreu, veio o dilúvio e veio o julgamento. Mas o Enoque foi o quê? Foi profeta para anunciar, para acordar o povo de Deus. No livro de Judas fala sobre isso, né? Vamos ver rapidamente, Judas, antes do Apocalipse, Judas 14. Em diante, eu vou ler até 16. Judas 1, 14 até 16. Olha como é que ele profetizava. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Amém. Os irmãos estão vendo aqui o verso 16? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Não parece o dia de hoje também? É a mesma coisa, porque está acontecendo tempo de julgamento agora. Deus está anunciando. Naquele tempo foi a mesma coisa. O Enoque, ele era profeta, foi profetizando naquele tempo. Em todo o tempo Deus mandou profetas, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, profeta Abacuque, Joel, um monte de profetas para falar. E hoje, mais do que profetas, Deus fala diretamente através da sua palavra, que Jesus Cristo é a própria palavra, amém? E nos foi dado a palavra de Deus, e os cristãos não estão lendo a Bíblia, por isso a palavra fala, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós temos que ler a Bíblia. Inclusive foi uma coisa muito legal que aconteceu nesse acampamento de jovens adolescentes. Os jovens adolescentes que estavam lá, viram como Deus fala com você através da Bíblia, não é isso? Todos experimentaram isso. E depois eu fiz os jovens apresentarem na frente. E os jovens adolescentes que estavam ali viram, né? Qual é o ponto em comum? Todos os jovens adolescentes que apresentaram a sua meditação da palavra, como é que eles falaram todos? Eles falaram assim, olha, através da palavra, Deus falou para mim assim. E Deus falou com a mesma mensagem, Deus falou de forma diferente para cada um deles. Deus fala com a gente através da palavra. Deus fala conosco. E todos falaram, olha, Deus falou para mim assim. Olha, Deus falou para mim assim. E cada um apresentou de uma forma diferente, sendo da mesma palavra. Deus fala com a gente através da palavra. Irmãos, não vá atrás de profeta. Não vá atrás de profeta. Vá atrás da palavra de Deus. Deus fala com você. Deus fala com todos nós. Inclusive, acho que eu vou fazer um treinamento com toda a igreja aqui, né? Quem estava lá viu como é bom Deus falar com a gente.
É impressionante. A maioria dos que estavam ali, jovens e adolescentes, nunca fizeram aquele exercício. Pela primeira vez fizeram, mas Deus falou de forma diferente com cada um deles na prática, a cada um deles. A palavra é viva e eficaz. Deus fala com a gente através da palavra. Irmãos, pega a Bíblia, pega um trecho e fala assim: Deus fala comigo. Fala comigo, Senhor, através dessa passagem. E faz uma leitura silenciosa. Nós fizemos isso lá. Eu falei para os jovens e adolescentes: olha, pega esse trecho, lê em silêncio 3 vezes, lê com atenção 3 vezes. Deus vai falar com você. E todos apresentaram, porque Deus falou com eles através da palavra. Por que a gente não ouve a voz de Deus? Porque às vezes a gente não para ficar em silêncio, para ler 3 vezes a passagem e tentar ouvir o que Deus fala com a gente. Você já parou para fazer isso? Faça isso. Deus fala com você. E jovens adolescentes que nunca fizeram isso na vida, pela primeira vez fizeram: Deus falou assim comigo, Deus falou assim comigo. Se a gente ficasse até a noite, ficaria. A gente teve que cortar, chega agora, não tem mais tempo. Todo mundo queria falar, porque Deus fala com todos. A palavra é viva e eficaz. Mas mesmo assim, Deus manda os profetas para confirmar a palavra de Deus em nossas vidas. Então, eles profetizaram e fizeram cair o fogo, da boca saiu fogo, parava a chuva, fazia tudo isso. Claro, para quem queria obedecer ao mandamento de Deus, para quem cria no Senhor, foi bom. Mas imagina para aqueles que não acreditavam, aqueles que não queriam obedecer, será que foi bom para eles? Não, né? Então o que acontece? 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, quando estiver terminando esse período deles, aqui fala 1260 dias, é quando estiver terminando, ou seja, durante essa grande tribulação, eles vão profetizando, vai acontecer muita coisa. Quando estiver terminando, o que vai acontecer? Deus vai permitir o quê? 7. Quando eles estiverem terminando o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. A besta vai subir do abismo. Abismo, o que é? Porta do inferno, tá? Abismo, Sheol, é tudo sinônimo, é porta do inferno. Vai subir para atacá-los, e irá vencê-los e matá-los. Deus vai permitir que a besta vai subir do abismo, vai atacar essas 2 testemunhas e vai matar essas 2 testemunhas. Amém? E as pessoas que estavam vendo e confiando nas 2 testemunhas, o que vai acontecer? Vai ter um tempo de tribulação a mais para eles também, né? Muitas vezes Deus, Ele prova a nossa fé. Amém? Quando a gente acha que está indo bem, chegou uma hora que parece que vai dar tudo errado. Parece que vai dar tudo errado, não é isso? Já aconteceu isso com você? Né? Mas nós temos que confiar no Senhor, na palavra do Senhor. Continuar confiando na palavra do Senhor. Amém? Então, eles serão mortos. 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamado Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então eles vão pegar o cadáver, de tanto que eles odiavam essas 2 testemunhas, vão matar eles e vão deixar pendurado na rua principal da cidade. É como se fosse um troféu para eles, e vai deixar lá. E o que vai acontecer? 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Uau! Olha, de tanto que foi tormento para aqueles que não acreditam, aqueles que foram rebeldes. De todas as línguas, povos, isso quer dizer o quê? As pessoas se amontoarão, e as pessoas de longe vão acompanhar por internet, pela TV, sei lá, por redes sociais, vão acompanhar tudo isso. De tanto que eles sofreram também por causa da rebeldia, eles vão deixar pendurado lá 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados.
Olha, isso aqui é nosso troféu. Não, não enterra eles não. Deixa aí, deixa a gente ver, para ver que a gente venceu mesmo. Deixa eles pendurados lá. Eles vão fazer isso. Por quanto tempo? 3 dias e meio. Talvez esse período seja de um período de prova para aqueles que estavam firmes no Senhor. Muitas vezes Deus permite isso para separar o trigo do joio. Deus quer aqueles que são obedientes, que confiam no Senhor, aqueles que têm fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então existe esse tempo. Inclusive no milênio, a gente vai ver depois, no capítulo 20, durante 1000 anos vai ter paz e segurança, e depois no finalzinho, Deus vai permitir que o inimigo venha atacar, para separar trigo do joio. Irmãos, nós temos que ficar atentos com essas provações, essas tribulações que Deus permite em nossas vidas, porque Deus quer ver realmente quem é fiel ao Senhor. É para separar trigo e joio. Então quando acontecer alguma adversidade, não entre em desespero. Fala: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo acontecendo tudo o que está acontecendo, esse ano de 2020 que está passando, essa crise brava que veio no mundo inteiro, essa corona que veio tentando matar todo mundo, qual foi sua postura diante de Deus? Acabou o mundo para você? Será que foi uma prova que Deus permitiu? Claro que sim. Como você tem reagido diante disso? Ficou em desespero? Ficou angustiado? Ficou triste? Ou disse: Senhor, mesmo assim o Senhor está comigo e eu vou continuar avançando? A nossa postura diante de Deus, porque Deus está acima de qualquer coisa. Mesmo corona, mesmo que vier uma peste mais forte, se vem, é porque Deus permitiu, não é isso? Deus é soberano, não é isso? Se Deus permitiu, irmão, por que a gente vai temer? Se o nosso Pai, nosso Deus permitiu, não foi uma coisa fora do controle de Deus que aconteceu, não foi isso. Talvez fora do nosso controle, mas fora do controle da soberania de Deus, não. Então, seja corona, seja o que for, seja qualquer crise que possa vir, Deus permitiu, Deus está no controle. Deus quer observar a sua reação diante disso. Qual é a sua reação? Como você tem reagido a isso? Será que a sua reação é reação de fé ou é reação daquele que não tem fé? Aí Deus separa trigo do joio. Deus separa aqueles que são filhos, Deus separa aqueles que são noivas, Deus separa aqueles que são discípulos de Jesus, e Deus separa daqueles que são amigos de Deus. Amém? A nossa reação diante dos problemas. Quando acontece a adversidade, tem muita gente que fica assim: por que, Senhor, está acontecendo isso? Só fica reclamando ao Senhor. Você já conheceu assim? Alguém assim? Não você. Você já conheceu alguém assim, né? Fica só reclamando, perguntando, indagando a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Será que isso é um filho maduro diante de Deus? É um discípulo, amigo de Deus? Será que essa pessoa tem fé madura diante de Deus e fala: por quê toda hora? Como se Deus não soubesse o que está acontecendo? Qual é a sua reação diante das adversidades? Como você tem reagido? Se Deus está no controle e você é filho de Deus, como é que eu tenho reagido diante das situações? Amém? Isso vai continuar, sempre vai continuar. O importante é a nossa reação diante das adversidades, dos problemas. Só que aí ficou 3 anos e meio e eles ficaram tão felizes, no verso 10: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Olha, o tormento era tão grande. Quando eles morreram, eles chegaram a enviar presentes uns aos outros. Foi uma festa que eles proporcionaram, festejando a morte das testemunhas. Mas quem estava festejando? Aqueles que se atormentaram, aqueles que foram rebeldes, que não queriam obedecer. Mas, no verso 11, para Deus mostrar que Deus está no controle, na soberania,
Talvez esses 3 dias e meio seja uma eternidade também. Mas quem ficou firme, ele vai contemplar a vitória do Senhor. No verso 11: mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que... Você já imaginou a cena? Alguém devia fazer um filme disso aqui, né? E tinha que gravar um filme e mostrar. Imagina a cena: o besta que saiu do abismo matou os dois, morreram. Eles deixaram pendurados na rua principal. Ficou 3 dias e meio pendurado. 3 dias e meio de uma pessoa que morre já está entrando em fase de decomposição. Deve cheirar mal. 3 dias e meio é muito tempo. Um dia já é muito tempo. Já começa a se decompor. Já começa, sabe? Acho que 3 dias e meio já começa a entrar na fase de putrefação, que é de apodrecimento de cadáveres. Onde ninguém mais acreditava. 3 dias e meio, começando a apodrecer. De repente Deus faz o quê? Olha, Deus é impossível. Não importa como você está, a sua situação é como esse cadáver que não tem mais esperança. Você já pensou nisso? Você já esteve nessa situação, que a sua situação, o seu projeto, já chegou nesse ponto que todo mundo fala: olha, não tem mais esperança na sua vida. Você mesmo foi desacreditado, agora não dá mais, acho que nem Deus faz. Você já pensou nisso? Será que Deus faz ou não? Existe alguma área da sua vida que está como esse defunto, essas 2 testemunhas, 3 dias e meio morto, pendurado? Existe alguma área da sua vida assim? Que você já não tem mais esperança, esse já não dá mais? Porque tem promessa na sua vida, não é isso? Tem promessa na sua vida, não? Amém? Mas você já foi frustrado, não? Você já está com frustração dos seus sonhos? Você já teve frustração dos seus sonhos? O que acontece? Deus coloca o fôlego. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Deus está colocando o fôlego nas promessas do Senhor que você achou que estava morta. Amém? Você toma posse disso, não? Você achou que estava morta, já entrando em fase de apodrecimento, não tem mais volta, mas o fôlego de Deus está entrando na sua vida. Eis-me aqui, Senhor, vem sobre mim, vem esse fôlego, Senhor. A área que você já não estava acreditando mais, a área que você já perdeu a esperança, receba o fôlego do Senhor. Amém? Deus está liberando esse fôlego na sua vida. E você que acompanha de longe por YouTube, receba esse fôlego do Senhor, em nome de Jesus. Onde ninguém mais acreditava, o que aconteceu? Entrou fôlego, um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Deus está falando: levante, avance, levante e continue avançando. Está vindo agora o ano da conquista, você vai conquistar. Todo aquele sonho que estava perdido, Deus vai te levantar de novo. Estava como esses cadáveres, Deus vai te levantar na sua vida. Uma nova história, um novo tempo está sendo escrito na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu tomo posse, Senhor, eu recebo em nome de Jesus, na minha vida, na minha família, na saúde da minha família, nas finanças da minha família, no avivamento da tua igreja, Senhor, a libertação da tua igreja. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus, amém? E quando aconteceu o fôlego, eles ficaram em pé. Você imagina, o cara que estava morto 3 dias e meio, de repente se levanta, fica em pé, está vivo. E as pessoas começaram a ficar com terror. O terror tomou conta daqueles que o viram. No verso 12: então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem,
enquanto seus inimigos olhavam. Deus falou: olha, já terminou, então vem para cá. Vocês são meus, venham para cá. Não importa como você está, Deus vai te resgatar, você e a sua família. Amém? Você tem profetizado isso? Você tem decretado isso? Se você tem alguém na sua família assim, creia no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Deus vai falar: levanta, acorda e vem para cá. Amém? Não perca a esperança. Mesmo que sua esperança esteja morta há 3 dias e meio como defunto, declara na vida da sua família, seus familiares, creia no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Deus não vai abandonar. Não te deixarei e nunca te abandonarei. Você crê na palavra do Senhor? Amém? Essa palavra está sendo lançada na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. E Deus vai falar: suba para cá, vem para cá, você é meu. O inimigo não vai tomar, o inimigo não tem poder sobre sua vida. Deus vai falar: você é meu, suba para cá. Está falando para você e sua família, amém? Toma posse, sim. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. E olha, quando Deus começa a restaurar tudo, até aquelas pessoas que foram inimigas, eles vão contemplar isso. Eles vão olhar você e vai glorificar a Deus por causa da sua vida, por causa das coisas que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Amém. Então essas duas testemunhas, 14. O segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. Lembra quando estava aqui no capítulo 8, verso 13, né? Ai, ai, ai. Mas tem mais 3 ais que virão, né? Os 3 ais eram quinta trombeta, sexta trombeta, e parou um pouco, sexta trombeta. Ficou parado. E agora veio de repente a 7ª trombeta. Lembra? Quando começar a grande tribulação desses 3 anos e meio, vai começar com trombetas, depois as taças. São quantas trombetas? 7 trombetas e 7 taças, não é isso? Então, vai ser aberto, quer dizer, vai ser liberado 7 trombetas, só que parou no 6º, não foi isso? No capítulo 8? E a 7ª trombeta estava em stand-by, esperando. Até quando? Quando terminar isso aqui. Aqui está falando de 2 testemunhas que terminou até aqui. Só que depois a gente vai ver que vai acontecer as taças também aqui, antes de soprar a 7ª trombeta, que é a última. É o segundo arrebatamento dos santos. Amém? Então isso aqui é a 7ª trombeta que estava separada. Ele está falando o que vai acontecer. Quando terminar 2 testemunhas, essas testemunhas vão ressuscitar e vão subir ao céu, e logo depois vai ser soprada a 7ª trombeta, que é o último dia da grande tribulação. Por isso que ele fala rapidamente aqui sobre a 7ª trombeta. 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, teus profetas, teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém. Isso aconteceu tudo na 7ª trombeta. Mas aqui no verso 18 mesmo, fala o quê? As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e recompensares teus servos, profetas, teus santos, que temem o seu nome. Tempo de julgamento chegou. O julgamento chega no final da grande tribulação. É o julgamento do Senhor, onde vai haver segundo arrebatamento.
Então essa sétima trombeta é o que vai acontecer no fim da grande tribulação. Vamos ver rapidamente o que vai acontecer nesse dia. Nesse dia, 1 Tessalonicenses 4. Vamos ver o que vai acontecer nesse dia. 4:16 em diante eu vou ler. 1 Tessalonicenses 4:16 em diante. 1 Tessalonicenses 4:16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, essa é a sétima trombeta, tá? O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolam-se uns aos outros com essas palavras. Lembra que a gente viu? A primeira era vem como ladrão, não é isso? Pouca gente vai saber que veio. Mas a segunda, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Primeiro, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que são isso? Que mortos em Cristo ressuscitarão? São essas pessoas que durante a grande tribulação, hoje não, se a gente morre aqui hoje, o que vai acontecer? Os anjos vêm buscar você. O corpo volta ao pó, alma, espírito, o anjo leva ao céu e você recebe o corpo celestial, o corpo incorruptível lá no paraíso. Vai direto, não tem parada não, tá? Vai direto. E aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai direto para o abismo. Amém? Ali os verdugos são aqueles que cuidam do inferno. Na realidade, são aqueles carcereiros, né? Eles vêm buscar para o abismo. Só que aquele que tem salvação vai para o céu direto. Quem é que leva a gente para o céu quando a gente morre? Os anjos, não é isso? O anjo está? Não tem metrô daqui para lá não tem como. Então os anjos vêm buscar. Só que nesse ínterim, nesse período, os anjos não estão aqui. E você não recebeu a marca da besta, você não recebeu, você ficou firme na fé e foi morto a espada aqui. Você morreu, ficou morrido aqui. E como é que você vai para o céu? Você vai para o céu ou não? Os anjos vão te levar aqui não, nesse período? Então você fica dormindo aqui. É nesse período que as pessoas ficam dormindo aqui. Hoje tem gente que está dormindo? Não, hoje não, vai direto. Mas nesse período, as pessoas estarão dormindo aqui. Por isso que na realidade, no capítulo 4, aqui, 1 Tessalonicenses 4, verso 13, ele fala sobre isso. 4:13. 1 Coríntios 15 também fala sobre isso, mas vamos ver aqui, 4:13. 4:13 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Amém? Aí ele vai falando, então na sétima trombeta vai acontecer isso. Então, as pessoas que estavam dormindo são pessoas que não receberam a marca da besta, obedeceu os mandamentos do Senhor e morreu nesse período da grande tribulação, onde os anjos não podem te levar. Então eles vão ficar dormindo aqui. Então quando soar a sétima trombeta, o Senhor descerá dos céus, esses mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois aqueles que estavam vivos vão se juntar para ter encontro com o Senhor nos ares. Amém? Amém? Aqui está fácil agora, né? Dá para entender fácil, né? Então, 16 de novo, lendo de novo, 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares, estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Então isso aqui é o segundo arrebatamento pós-grande tribulação. Então mais uma vez enfatizando, existe o primeiro arrebatamento e o segundo arrebatamento. Mas queremos todos subir no primeiro, amém? Inclusive Deus tem mostrado para a gente
que muita gente da igreja está subindo, as famílias subindo no primeiro arrebatamento. Para isso, irmão, fiquem firmes. Tem que ficar firme. Tem que ficar firme no Senhor. Independente do que vai acontecer, tem que ficar firme no Senhor. E nós subiremos como noiva de Jesus, preparados para o arrebatamento do Senhor. Amém? Amém? Então hoje nós compartilhamos Apocalipse capítulo 11. Leia para a próxima semana capítulo 12. Inclusive capítulo 12 tem muito mistério. Tem muito mistério. Então capítulo 12 a gente vai ver depois, na semana que vem. E hoje nós compartilhamos capítulo 11, amém? Vamos tomar pausa a palavra de Deus. Se puder, fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos e vamos ter um momento de oração. Glória a Deus, amém.